Eu normalmente sou uma pessoa que tendo a ser um pouco arrogante. É um dos meus maiores erros, com toda certeza. E eu, às vezes, não tenho papas na língua. Eu não me seguro. Definitivamente eu não me seguro. E uma das coisas que aconteceu foi que na segunda-feira eu fiz um vídeo referente a um livro do filho do Kenneth Reagan, o Kenneth W. Reagan, ou seja lá como você queira chamar o filho do Kenneth Reagan. Você pode chamar ele de Pluto, quem sabe? Ou de Mickey Mouse. Então, para mim, tanto faz. E eu fui um pouco grosso nas minhas palavras. Eu, inclusive, mandei mensagem até para um amigo meu, que é meu filtro moral, dá para se dizer. Tá muito grosso? Tá muito não. Tu fala aí. Ele disse que não, disse que o canal é meu para fazer o que eu quiser. E que é isso. Então, o vídeo foi ao ar segunda-feira, vocês viram. E esse vídeo daqui é para complementar aquele vídeo. Quanto aquele vídeo eu falei especificamente, com toda certeza chegou no pessoal do neopentecostalismo, mas eu falei em especial para as pessoas que estão saindo do neopentecostalismo, dessas igrejas, teologia da prosperidade travou tudo, voltou. Que pregam a teologia da prosperidade, teologia coaching, confissão positiva. Esse vídeo daqui é um vídeo exegético, ou seja, vamos analisar um dos pilares da confissão positiva, um dos versículos da confissão positiva, e vamos fazer uma exegese completa, passar por esses versículos, passar pelo restante da Bíblia, porque segundo um dos pastores neopentecostais, não, eu talvez seja um pouquinho arrogante, ainda é pentecostal. Um dos pastores pentecostais que está nos ciclos neopentecostais, muitas vezes, fala a Bíblia não contradiz a própria Bíblia. Então a gente vai provar pela própria Bíblia que Kenneth Reagan e toda a confissão positiva está errado. E agora eu lhes pergunto, Kenneth Reagan ou a Bíblia? Qual está errado? Parece ilógico fazer essa pergunta, mas a gente precisa às vezes falar o óbvio e falar com muito amor. Enquanto eu fui grosso, muitas vezes para apontar o erro, hoje eu vou tentar ser o mais manso, humilde e mostrar os erros teológicos e doutrinários dessa heresia da teologia da prosperidade, da confissão positiva, da teologia coaching, tá certo? Para quem não me conhece, me chamo Igor Rafaelo, sou graduando em economia, brinco de estudar teologia de vez em quando, então a gente vai, eu gosto de ler, estudar e trazer esses temas aqui com vocês. Futuramente, quem sabe, se Deus me permitir, eu curse, faça alguma coisa envolvendo teologia. Já tô vendo aí o Seminário Presbiteriano do Norte, se Deus me permitir, quem sabe, em algum momento. Será-se? Eu vou endoidar com grego, bicho. Eu já endoido agora, sem ser estudante oficial. Imagina quando eu começar. Deixa o seu gostei aí embaixo, tá, galera? Tamo juntasso. Bom, um dos versículos chaves da confissão positiva é lá Provérbios 18, 21, que fala o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come do seu fruto. Isso daqui, todas as versões que eu vou usar para esse vídeo, fica na versão NAA, se eu não me engano. Se não for NAA, é Almeida Corrigida Fiel, tá certo? É uma das duas, se você tiver aí, você compara. Então, bora lá. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza come do seu fruto. E isso serve de base para toda a teologia da confissão positiva que surgiu no meio cristão, pode-se dizer com Kenneth Reagan, com Copeland, Benny Hinn e todas essas pessoas que propagaram e disseminaram essa confissão positiva, que tanto a morte e a vida estão no poder da sua língua, que a sua língua tem o poder de mudar situações, assim você as declarando. Porém, eu quero que vocês entendam algo muito sucinto que acontece no neopentecostalismo e na sua teologia, que dá para se chamar de porca. Eles pegam conceitos bíblicos verdadeiros, eu estou falando do neopentecostalismo moderno, não do neopentecostalismo clássico, que envolve mitologia judaica e tudo mais. É o neopentecostalismo moderno. Eles pegam a boa teologia bíblica, que vai seguindo uma linha tênue, bem fazendo isso daqui, e quando chegar nesse ponto daqui, de vez de continuar o caminho da sua hermenêutica, da sua interpretação, eles quebram e vão para um lado completamente. Ou seja, é teologia boa misturado com falácias lógicas daquele texto ou distorções da hermenêutica daquele texto para
fazer no sentido que eles querem. E Provérbios 18, 21 é um dos que eles fazem isso, que é um dos pilares da teologia da confissão positiva. Porém, Igor, está escrito lá que a morte e a vida estão no poder da língua, então minha língua tem isso. Não. Sempre que vamos analisar um texto, a gente tem que entender que o próprio texto da Bíblia se explica. Ou seja, não tem interpretação pessoal, como está lá na própria Bíblia. Não tem interpretação pessoal. A gente tem o direito ao livre exame. Mas o que o texto está lá é o que o texto quer dizer. A gente tem que entender vários contextos. E se a gente não sabe usar a hermenêutica bíblica, que inclusive eu vou deixar aqui na descrição um link da Shopee, tem um livro sobre hermenêutica bíblica, que para mim é um dos melhores introdutórios. Tem algumas coisas que eu não concordo, mas é bonzinho para você ler. Vai estar aí na descrição pela Shopee, tá certo? É bem baratinho, R$ 33. Recomendo você comprar. Tá com o meu link de afiliado, se você puder me ajudar, tá certo? Você ajuda muito aqui, porque uma parte vem para mim. Vou fazer esse mexer mesmo. E pronto. Mas, se a gente não tem esse conhecimento de hermenêutico o suficiente para interpretar tal texto, o que a gente faz? Vamos para as Bíblias de estudo, que normalmente tem embaixo no rodapé as explicações sobre o texto. Mas muitas Bíblias de estudo não têm, são enviesadas ou seja lá o que for. Então, se a gente não tem isso, a gente vai para uma coisa chamada livros introdutórios, e comentários sobre livros bíblicos, que basicamente tem de vários. Inclusive, vou deixar esse que eu usei para esse vídeo aqui na descrição, tá certo? É um link bem prático, você já abre no coisa completa, vai selecionar, é muito prático para você ler. E eu peguei do livro do Henry, que é o Commentary on Proverbs. Tá em inglês, tá certo? Mas você pode traduzir pelo Google, que vai para português, caso você não saiba. E a interpretação da hermenêutica do texto bíblico que o Matthew interpreta, segundo a hermenêutica bíblia, ele fala o seguinte sobre Provérbios 18, 21. Um homem pode fazer muito bem ou uma grande dor, tanto aos outros quanto a si mesmo, segundo ao uso que ele faz da língua. Muitos foram seus seus mortos por língua suja, ou mortos de outros por língua falsa. E pelo contrário, muitos já salvaram suas próprias vidas, ou obteve o conforto disso por uma língua prudente e gentil, e salvou as vidas de outros por um testemunho ou intercessão temporária para eles. E se por suas palavras devemos ser justificados ou condenados, a morte e a vida estão sim, sem dúvidas, no alcance da língua. A interpretação que o Matthews faz sobre esse texto, segundo toda a hermenêutica de todo o contexto geral, a morte e a vida estão no poder da língua. Isso significa que se eu falar palavras de bênção, vou abençoar, se eu falar palavras de maldição, vai amaldiçoar. Não. Significa que realmente a morte e a vida estão na nossa língua. Porque com a nossa língua, mesma língua que a gente pode lançar palavras sujas que vão trazer a morte, vão trazer tristeza, muitas vezes depressão, quando a gente não é pacífico, essa língua causa morte. Mas essa mesma língua, se a gente falar palavras de vida, falar palavras prudentes, gentis, vão salvar essas vidas. E essa língua, pedindo a Deus, vai gerar vida. Por isso, a morte e a língua estão no poder da vida. E outra interpretação bastante boa, que eu acho que ele quis falar, é que se nossas próprias palavras devem ser justificadas, porque a gente precisa falar que cremos em Jesus Cristo, mostrar uma confissão pública de fé. Então, a morte e a vida estão sem dúvida no alcance da nossa língua. Isso é todo o sentido do texto. E ainda digo mais, se nós virmos, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu acho que é esse daqui. Se nós virmos aqui no texto bíblico de Provérbios 18, a gente nunca pode pegar, por exemplo, aqui, ler o texto, o versículo 21, pá, não, a gente vai ler um pouquinho do contexto. Então vamos ler aqui Provérbios 18, do 19 ao 24. O irmão ofendido, ou seja, o texto já ressalva. Todo o contexto é sobre isso daqui, um irmão ofendido, uma ofensa. Resiste mais que uma fortaleza. Ou seja, a morte e a vida estão no poder da sua língua. Porque se você o ofender, ele vai resistir mais que uma fortaleza. Ele não vai conseguir escutar a boa palavra depois. E as rixas são como as trancas das portas de um castelo. Verso 20: do fruto da boca o coração se farta,
do que se produzem os lábios, ele se satisfaz. Ou seja, se você fala palavras para amaldiçoar, entre aspas, você ser rude, grosso com aquela pessoa, seu coração tá cheio disso. O coração se farta disso. Aí vem o verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Quem acha uma esposa, acha o bem, recebeu uma bênção do Senhor. O pobre fala com súplicas, mas o rico responde com dureza. Mais uma vez, mostrando isso de dureza no coração, ofensa, súplicas, um coração gentil. Todo o contexto é sobre isso. E chega no ápice do texto. Quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigos mais chegados que um irmão. Todo o texto fala sobre esse contexto no geral. Como diria um pastor aí neopentecostal famoso, texto sem contexto é pretexto para heresia. E é o que o neopentecostalismo faz. Pegam esses textos e tiram do contexto de toda a hermenêutica bíblica. Ou seja, as nossas orações não são para a gente declarar. Porque tem até o novo Kenneth Hagin, o Theo Hayashi, fala que quando a gente diz que eu declaro, tem um tchan a mais. Porque as orações eram como eu declaro. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso que o próprio Cristo nos ensina. Antes, para refutar algumas teorias, dá para se dizer, muitos podem falar, como eu já tive uns debates, que eles fazem isso, eu declaro, para dizer que Deus irá realizar. Pode ser até a crença, eu vou chegar nisso mais na frente no vídeo, pode ser até a crença daquela pessoa, mas todo neopentecostalismo se baseia nisso, de declarar que Jesus não pode fazer nada se você não declarar, se você não abrir sua boca. Jesus não pode. Eu li isso no último vídeo, que é um livro do Kenneth Hagin, o Em Nome de Jesus, o nome de Jesus na real. Vou botar aqui na tela para vocês darem uma olhada. E isso daqui, só para vocês entenderem o contexto, é basicamente o cidadão Kenneth Hagin falando que teve um encontro com Jesus e um demônio apareceu e começou a tacar atrapalhar ele de ouvir Jesus Cristo. E depois disso, vamos ler aqui para ver. O Senhor sabia exatamente o que estava na minha mente. Eu estava pensando, por que ele não fez nada? Porque Jesus não interrompeu o demônio, não expulsou o demônio nessa visão. Por que permitiu isso? Jesus me olhou e disse: se você não tivesse tomado uma atitude a respeito, eu não poderia também. Se ele não tivesse falado, Jesus não poderia tomar. Ao ouvir isso, tomei um verdadeiro choque, fiquei pasmo, respondi: Senhor, acho que não ouvi direito. O que o Senhor disse é que não faria, não foi? Ele respondeu: Não, se você não tivesse tomado nenhuma atitude, eu também não poderia. E o livro Em Nome de Jesus discorre basicamente sobre isso. O livro Gera Expectativas, do filho do Kenneth Hagin, é sobre isso. Palavras do Kenneth Hagin também é sobre isso. E eles discorrem muito. Toda a base da confissão positiva do neopentecostalismo, do eu declaro, é colocar Jesus contra a parede. Dizer, eu declaro que isso irá acontecer, mas muitas vezes não se preocupam nem com a vontade de Deus. Essas pessoas que dizem que declaram, mas é para Deus realizar segundo sua vontade, creio que sim, são salvas. São pessoas que creem no verdadeiro cristianismo, mas creem em uma Bíblia que às vezes é deturpada por esses pregadores. Eu vou chegar mais à frente nesse ponto. E outra coisa, a partir do momento que a gente está falando que cristãos, pseudo-cristãos na verdade, estão falando coisas que descrentes estão falando, creio que o cristianismo está errado. Os descrentes veem Deus como um Papai Noel bonzinho, de barba branca, pronto para realizar e dar os presentes dele. Isso daqui, vou voltar aqui, é um texto do livro Atitude Mental Positiva, do Napoleon Hill, página 17. Não devemos ser pobres, ela costumava dizer, e nunca me deixe ouvir você dizer que é a vontade de Deus que sejamos pobres. Somos pobres não por causa de Deus, somos pobres porque o Pai nunca desenvolveu um desejo de ficar rico. Ninguém em nossa família jamais desenvolveu o desejo de ser qualquer outra coisa. Tiram
Os descrentes normalmente tiram a soberania de Deus da equação e botam que não acontecem essas coisas na vida dele porque eles não tiveram esse desejo, que não declararam, que não falaram. Todo o livro Atitude Mental Positiva discorre sobre isso. E toda a teologia da confissão positiva baseada no novo pensamento. Na escola do novo pensamento, que foi no início do século XX, mais ou menos, finalzinho do século XIX, na real. Que entrou no cristianismo por meio desses caras, do Kenneth Reagan, de todo mundo. E descrentes. Quando eu falo descrentes, não só são aqueles que não acreditam em Deus, mas que acreditam em Deus da forma errada, que não consideram a sua soberania, que acham que Deus está ali para abençoar eles, que é um Deus de amor. Ai, meu filhinho lindo, não sei o quê. São descrentes, porque não conhecem o verdadeiro evangelho. A partir do momento que descrentes estão repetindo essas crenças neopentecostais, que estão achando que Deus está ali somente para abençoar elas. Essas seitas pseudocristãs erraram na pregação do Evangelho. Eu, seguindo agora, vamos ver durante toda a Bíblia ensinamentos. Vou trazer aqui uma coisa revolucionária, como diria Iago Martins. Vemos ali toda a Bíblia, não ensinando a gente declarar, mas a gente pedir a Deus. Não é eu declaro porque tem um tchanzinho a mais. Não. Você pede a Deus. E segundo a soberania dele, ele concederá. As promessas de Deus, porque a maioria fala que Deus já quer realizar essas bênçãos. As promessas de Deus de bênçãos não são para essa vida, são para a vida futura, porque não somos cidadãos dessa terra. E durante toda a Bíblia, uma das principais orações que o próprio Cristo ensina é a oração do Pai Nosso. A oração que eu vou colocar aqui na tela agora. Essa oração foi a oração que Cristo ensinou. Que não é oração para a gente ficar repetindo várias vezes, mas é uma oração modelo. Vamos lá, Mateus 6, do 9 ao 13, se eu não me engano. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso daqui não é uma oração para a gente ficar repetindo, mas é uma oração modelo para todas as orações que a gente deve fazer. Começamos sempre engrandecendo o nome do Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pedimos para que a vontade de Deus seja feita, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Depois de engrandecermos a Deus, falar que queremos a vontade dele, começamos a discorrer os nossos pedidos. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ah, aqui é um pedido de pão, mas às vezes pode ser: Deus, se for da tua vontade, aparta-te de mim esse sofrimento, me auxilia nisso. Deus, eu preciso desse dinheiro. Aí vêm os nossos pedidos. E no final de toda oração, que a gente peça perdão pelos nossos pecados. Perdoai as nossas dívidas, assim como também perdoamos aos nossos devedores. E pedimos também para Deus nos guardar, nos proteger e não nos deixar em tentação, mas livrai-nos do mal. Engrandecemos novamente o nome de Deus. Essa é a oração modelo, a oração padrão. Aqui Cristo não ensina, declare, fale isso com autoridade, mas ele diz, peça para que a vontade de Deus seja feita. Esse é um princípio, dá para se dizer, do cristianismo. De você entender que suas vontades, que a sua palavra, que a sua declaração não interfere em nada, absolutamente nada, se não for de acordo com a vontade de Deus. Seguindo mais um pouco, isso daqui é um exemplo de Jesus, não sei o que é importante, mas e o restante? E o que é que nós temos mais? Durante toda a história da igreja, eu vou usar aqui mais referências bíblicas, mas durante toda a história da igreja, vemos algo revolucionário hoje em dia. Não declarações. Não, Cristo, eu profetizo isso na minha vida agora. Não. Vemos as pessoas pedindo, desde o próprio Jesus ao Paulo, dentre tantos outros. Lucas 22:42, o próprio Cristo fala: Pai, se queres, afasta-te de mim este cálice,
Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Pai, se o Senhor assim quiseres, afasta-te de mim esse cálice. Contudo, meu Deus, mas, meu Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. O próprio Cristo que se fez homem, o Deus que se fez homem, reconheceu e se submeteu à vontade do Pai. Paulo, em 2 Coríntios, do capítulo 12, do verso 8 ao 9, que fala sobre o espinho na carne, Paulo pede 3 vezes. Por causa disto, pedi 3 vezes ao Senhor que afastasse de mim o espinho na carne. Então ele me disse: Paulo, Paulo, minha graça te bastas. Lá em 2 Coríntios 12, do 8 ao 9. A graça de Deus nos basta, meu velho amigo. Pode ter o que for. Se não for a vontade de Deus, só a graça dele nos bastar. Então tá tudo certo. Só a graça dele nos basta. Paulo escreve para a igreja em Éfeso, para os Efésios, e lá no capítulo 3, do verso 16 ao 17, mais uma vez, algo para a gente pedir, para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, para que sejam fortalecidos no homem interior. Ou seja, Cristo que fortalece a nossa fé no nosso coração. Tudo. Lá em Atos, novamente, Lucas descreve e detalha que os servos, lá em Atos 4:29, concede aos teus servos que anunciam a tua palavra com ousadia. Até para anunciar o próprio evangelho. Os próprios servos pediam para Deus. Concede a nós teu poder para anunciarmos com ousadia. Eles não declaravam: 70 mil pessoas vão ser convertidas hoje, pessoas vão ser convertidas. Não. Eles pediam que a palavra de Deus, que a palavra dele fosse jogada, fosse plantada por eles com ousadia, que Deus desse força a eles. Lá em Tiago 4, do 2 ao 10, a gente vê que a maioria das coisas não acontecem com a gente porque pedimos mal. Vamos ler a Bíblia, que a Bíblia é sempre mais importante, não importa quantas palavras eu falo, a Bíblia sempre vai reinar. Só na Escritura. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Mantêm e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não, não tem, porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com mais intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Verso 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso de vocês por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante de Deus, e ele os exaltará. Alguns outros podem se dizer que muitas vezes esse versículo foi tirado do contexto, imaginei muitas outras coisas. Quando eu estava lendo para fazer essa exegese, foi como se tivesse caído uma escama do meu. Caraca, eu não lembrava disso na Bíblia, vocês acreditam? É algo que acontece, pô. É comigo que eu tô constantemente estudando, velho. E eu não lembrava que era assim. Muitas vezes a gente pede essas coisas, carros e tudo mais, com cobiças nossas e não querendo a verdadeira vontade de Deus. Como falei, muitas vezes as pessoas podem falar que pedem isso, declaram, segundo profetizam, para que a vontade de Deus seja realizada. Mas às vezes não estão nem aí para a vontade de Deus no seu coração. Na verdade, na maioria das vezes, não estão nem aí para a vontade de Deus no seu coração. Só querem aquilo que elas tanto querem. Outros do neopentecostalismo, principalmente na igreja que eu fazia parte, iriam falar: Mas Deus já quer te abençoar. É isso mesmo? Deus já quer. Tua vontade soberana dele tá nem aí? Tu tá nem aí?
O mesmo Deus que abençoa também é o mesmo Deus que tem um cálice de ira preparado. Estava preparado para todos nós, mas por meio de Cristo, ele salvou os escolhidos, salvou os eleitos. E eu termino esse vídeo com. Vou pegar aqui o livro. Eu estava lendo recentemente o Peregrino. Estava lendo recentemente o Peregrino. E depois do Peregrino eu li esse livro daqui, Caminhando com o Peregrino. Tá na versão da Príncipes. E na página 127 dessa versão da Príncipes, vou até abrir aqui. Na página 127 da versão da Príncipes, o Spurgeon, é um livro do Spurgeon. Ele fala o seguinte: ó pobre pecador, se queres obter o descanso perfeito, vira teus lacrimejantes olhos para ele, que diz: olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. Uma pregação baseada em Isaías 45:22, que Spurgeon escreveu aqui. E todos os nossos lacrimejantes olhos, tudo nessa terra é passageiro. E se nós queremos obter a salvação, queremos obter as bênçãos de Deus, temos que olhar para Ele, olhar para a vontade dele, que às vezes não é nessa terra, às vezes não é aqui nessa vida terrena, porque muitas vezes vamos ser martirizados. Ou vocês acham que aqueles 21 pessoas que morreram lá atrás por terroristas, por não tirarem sua fé de Cristo, eles eram abençoados, não sei o quê. Eles eram prósperos. Segundo o pessoal da teologia da prosperidade, eles eram pecadores, que Deus não queria fazer isso com eles. Deus permitiu que fosse feito isso com eles. Os mártires da igreja não eram verdadeiramente cristãos. Tem uma história com um amigo meu. Eu perguntei pra ele, ele disse que eu podia falar aqui nesse vídeo, onde ele tava orando, na época ele tava namorando, tava orando com essa namorada dele pra uma menininha que estava com leucemia. Na época, a gente fazia parte do neopentecostalismo. Ele declarou com todas as forças dele: eu declaro cura sobre a vida dela. O Senhor passou o sacrifício, as nossas feridas foram saradas, pelas suas pisaduras, nossas feridas foram saradas. Ele declarou tudo. Porém, a menina veio a morrer. Quando ele foi falar com o pastor dessa igreja neopentecostal que a gente fazia parte, ele falou que ou ele pediu sem fé ou estava em pecado. E onde entra a soberania de Deus nisso? Onde entra? Onde Deus quis? Não entra. Porque para eles é tudo um antropocentrismo, onde o humano tem que declarar, o homem que busca Deus, o homem que tem fé, o homem que tem tudo. Mas até a fé que nós temos, como está lá em Efésios 2, se eu não me engano, 9, 2:9, salvação é pela graça, mediante a fé, que não vem de vós, mas é dom de Deus. É a fé que nós exercemos sobre Deus. Não é nossa fé. Não é uma fé nossa. É uma fé que o próprio Deus nos deu. O neopentecostalismo, toda a teologia neopentecostal dessas coisas pseudo-cristãs desconsideram a vontade soberana de Deus. Eu não ia nem ler isso daqui, mas eu preciso abrir isso daqui. É o último versículo que eu vou ler. Prometo que é o último versículo que fica lá em Jó. Jó 23:13. Mas se Deus resolver alguma coisa, quem o pode convencer a mudar de ideia? O que ele quer, isso fará. Para você, neopentecostal, que está em uma igreja neopentecostal, eu não consigo te convencer. Talvez seja um dos meus maiores egos, mas eu não consigo te convencer. Posso gritar, mostrar na Bíblia, mas eu não consigo te convencer, se assim Deus não quiser. Mas o que eu peço para você, acredite nas Escrituras. Olhe pela verdadeira lente que é a hermenêutica bíblica. E que eu torço para o Espírito Santo tirar essas escamas dos seus olhos. Oro para Deus, para que ele tire dos seus olhos. Posso ser meio grosso às vezes, de linguagem torpe, em alguns vídeos com o neopentecostalismo. Mas eu sei
o que se passa dentro do coração muitas vezes, inquieto das pessoas, de não entender a realidade, de ter dúvidas. E às vezes me é cada vez mais vontade de se afastar de Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Te dê mais conhecimento. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha te ajudado. Um beijão e fui. Clica no vídeo aí do lado.